A essência do budismo, por Nyanatiloka Thera. Farei uma breve exposição da essência genuína do ensinamento do Buda, tal como ainda encontramos nas escrituras budistas trazidas até nós na língua Pali. Dentre os ouvintes, muitos não são budistas, o que torna o conhecimento do ensinamento original do Buda algo quase desconhecido. Não é preciso dizer que, para tais pessoas, não é possível adquirir um criterioso e completo entendimento de um tema tão amplo e profundo dentro do espaço de tempo limitado da minha fala. Ainda assim, alguns de vocês talvez possam assimilar certas ideias que pareçam importantes, e estas talvez se revelem um estímulo para futuras investigações nesse imenso e profundo universo de pensamento. Mesmo que essas palavras não tenham outro efeito, além da remoção de pelo menos alguns dos muitos preconceitos e falsas ideias sobre a doutrina do Buda, isso já seria uma grande recompensa. Não parece irônico que tal doutrina religiosa, a mais sóbria de todas, seja ainda considerada por muitos ocidentais como uma forma de idolatria ou misticismo. O filósofo alemão Nietzsche, vários anos atrás, entendeu e enfatizou a absoluta sobriedade e clareza do budismo, quando afirmou: o budismo é 100 vezes mais realista que o cristianismo. É herdeiro da tradição de dispor os problemas com frieza e objetividade. Veio à vida após centenas de anos de desenvolvimento filosófico. A noção de Deus é afastada logo de início. Oração é algo fora de questão. O mesmo vale para o asceticismo. Não há imperativo categórico, nenhuma coerção, nem mesmo dentro da comunidade monástica. Portanto, não obriga a lutar contra aqueles de fé diferente. É um ensinamento que se volta vigorosamente contra o sentimento de vingança, animosidade e ressentimento. Antes de dar início à exposição dos ensinamentos do Buda, devemos nos familiarizar, ainda que brevemente, com a personalidade do Buda. O termo Buda significa literalmente o iluminado. Tal nome foi adquirido pelo sábio indiano Gotama depois da sua iluminação, aos pés da árvore figueira dos pagodes, em Bodh Gaya, na Índia. Ele nasceu como filho de um rei indiano nas fronteiras do atual Nepal, por volta de 600 anos antes de Cristo. Aos 29 anos, ele renunciou à vida mundana e trocou sua carreira de príncipe pela de mendigo sem casa. Após 6 anos de intenso esforço, ele finalmente alcançou seu objetivo, a libertação do ciclo de renascimentos, ou samsara. O Buda descreve este tempo em suas próprias palavras como segue: Bhikkhus, antes de eu ter alcançado a plena iluminação, sendo eu mesmo sujeito ao nascimento, decadência, doença, morte, tristeza e impurezas, eu também buscava o que é sujeito ao nascimento, decadência, doença, morte, tristeza e impurezas. E assim, Bhikkhus, após algum tempo, enquanto ainda jovem, um moço de cabelos negros, no primor da juventude, tendo recentemente ingressado na vida adulta, contra os desejos de mãe e pai que choraram e se lamentavam, eu cortei o cabelo e barba e, vestido com um manto de corocre, saí da vida de casa para a vida sem lar. Assim, consagrado à vida sem lar, eu me esforçava em busca do bem mais elevado, o incomparável caminho para a suprema paz. Num primeiro momento, o futuro Buda aprendeu com 2 grandes yogis que haviam alcançado níveis elevados de mente e poderes psíquicos, mas nenhum deles o satisfez, pois seus ensinamentos não conduziam à paz infinita e libertação da mente. Então ele os abandonou após ter realizado seus ensinamentos completamente. Depois disso, ele encontrou 5 ascetas que praticavam as formas mais severas de mortificação e tortura do corpo, esperançosos de conseguir por este caminho a libertação. O futuro Buda tornou-se um deles.
Ele sujeitou-se com máxima perseverança aos extremos do jejum e da automortificação, até que ficasse parecido com um esqueleto. Completamente exausto, ele sucumbiu, ruiu. Assim, ele veio a entender que a mortificação do corpo é vã e inútil, e nunca irá conduzir à paz do coração e à libertação. Desse momento em diante, ele desistiu do jejum e das mortificações, enxergando refúgio no desenvolvimento mental e moral. Com uma mente calma e serena, ele começou a investigar a verdadeira natureza da existência. Para onde quer que ele voltasse os olhos, via apenas uma realidade, a lei do sofrimento, a insatisfatoriedade de todas as formas de existência. Ele compreendeu que o destino dos seres não é o resultado de acaso, nem depende da ação arbitrária de um criador imaginário, mas que nosso destino deve ser traçado de volta até as nossas ações, ou karma. Ele observou o doente e o leproso, e viu em sua miséria e sofrimento apenas resultados de ações feitas em vidas anteriores. Ele observou o cego e o aleijado, e viu em sua debilidade e desamparo apenas a colheita dolorosa das sementes plantadas por eles mesmos em outras vidas. Ele observou o rico e o pobre, o feliz e o infeliz, e para onde quer que voltasse os olhos, viu esta lei da retribuição, a lei moral de causa e efeito, o Dhamma. Este Dhamma, ou lei moral universal descoberto pelo Buda, pode ser resumido nas 4 nobres verdades. A verdade acerca do domínio universal do sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho de prática que leva à sua cessação. A primeira verdade, sobre a universalidade do sofrimento, afirma de modo breve que todas as formas de existência são necessariamente sujeitas ao sofrimento. A segunda verdade, sobre a origem do sofrimento, afirma que todo sofrimento está enraizado no desejo e na ignorância, tanha e avidya. A causa dessa aparente injustiça se explica afirmando que nada no mundo pode vir a existir sem uma causa. Não somente nossas tendências latentes, mas nosso destino inteiro, todo açoite e todo pesar, resultam de causas que devemos buscar parcialmente nessa vida, parte em estados anteriores de existência. A segunda verdade ensina, além disso, que a vida futura, com seu quinhão de açoite e pesar, deve resultar das sementes plantadas nessa e em vidas anteriores. A terceira verdade, ou a verdade acerca da cessação do sofrimento, mostra como, mediante a extinção do desejo e da ignorância, todo sofrimento irá desaparecer e a libertação deste samsara será alcançada. A quarta nobre verdade mostra o caminho pelo meio do qual esse objetivo é atingido. Trata-se do nobre caminho óctuplo, ou o caminho do meio, ou seja, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. A partir dessas 4 nobres verdades, iremos esclarecer alguns pontos essenciais para uma compreensão geral do Dhamma. Ao fazer isso, estaremos ao mesmo tempo refutando um grande número de preconceitos largamente espalhados quanto ao ensinamento do Buda. Antes disso, porém, vamos esboçar o nobre caminho óctuplo, pois esse é o caminho de retidão e sabedoria que constitui a essência da prática budista, o modo de vida e pensamento a ser adotado por qualquer seguidor verdadeiro do Buda. O primeiro estágio do nobre caminho óctuplo, como mencionado antes, é o entendimento correto, isto é, entendimento da verdadeira natureza da existência, bem como das leis morais que a governam. Em outras palavras, é o entendimento correto do Dhamma, ou seja, das 4 nobres verdades. O segundo estágio do caminho óctuplo é o pensamento correto, isto é, um puro estado da mente, livre de desejo, má vontade e crueldade. Em outras palavras, pensamentos de renúncia, bondade e misericórdia.
O terceiro estágio é a linguagem correta. Consiste em palavras que não são falsas, ríspidas, nem escandalosas ou frívolas, ou seja, palavras verdadeiras, pacificadoras e sábias. O quarto estágio é a ação correta, ou seja, abster-se de intencionalmente matar ou ferir seres vivos, abster-se de tomar desonestamente a propriedade de outros e abster-se de cometer adultério. O quinto estágio é o modo de vida correto, isto é, um meio de vida tal que não traga prejuízo e sofrimento para outros seres. O sexto estágio é o esforço correto. Trata-se do esforço quádruplo que fazemos para superar e evitar novas más ações do corpo, linguagem e mente, e o esforço feito para desenvolver novas ações de retidão, sabedoria e paz interior, e de cultivá-las até a perfeição. O sétimo estágio é a atenção plena correta, ou a vigilância da mente. Trata-se de sempre pronta clareza mental, operando em relação a qualquer coisa que estejamos fazendo, falando e pensando, e de manter em nossa mente as realidades da existência, a saber, impermanência, insatisfatoriedade e não eu, de todas as formas de existência. O oitavo estágio é a concentração correta. Esse tipo de concentração se dirige a um objeto moralmente saudável e sempre está ligada com pensamento, esforço e atenção plena corretas. Portanto, o caminho óctuplo é um caminho de virtude, de treinamento mental e de sabedoria. A virtude nesse sentido é indicada pela linguagem, ação e modo de vida correto. O treinamento mental é indicado pelo esforço, atenção plena e concentração correta. A sabedoria é indicada pelo entendimento e pensamento correto. Assim, este libertador caminho óctuplo é um caminho de cultura interior, de progresso interior. Apenas pela adoração externa, cerimônias e preces, nunca se fará qualquer progresso real no caminho da retidão e insight. O Buda disse, seja sua própria ilha de refúgio, seja seu próprio abrigo, não busque por nenhuma outra proteção. Deixe que a verdade seja sua ilha de refúgio, que a verdade seja o seu abrigo, não busque por nenhuma outra proteção. Para que se tenha eficácia real, para assegurar um progresso interior absoluto, todos os nossos esforços devem se basear em nosso próprio entendimento e insight. Todo progresso interior absoluto está enraizado no entendimento correto. Sem entendimento correto, não há realização da perfeição e a inabalável paz de Nibbana. A crença na eficácia moral do mero ritual ou cerimônia constitui, de acordo com o ensinamento do Buda, um poderoso obstáculo ao progresso interior. Alguém que toma refúgio em práticas meramente externas está no caminho errado. Pois, para que se consiga progresso interior real, todos os nossos esforços devem necessariamente se basear em nosso próprio entendimento e insight. Qualquer progresso real se enraiza no entendimento correto. Sem este, não há realização da paz inabalável. Além do mais, esta crença cega em práticas meramente externas é a causa de muita miséria e infelicidade do mundo. Conduz a uma estagnação mental, ao fanatismo e intolerância, autoexaltação e desprezo pelos outros, contendas, discórdias, guerras, disputas e derramamento de sangue, como a história da Idade Média dá suficiente testemunho. Uma tal crença embota e enfraquece a capacidade de pensar, sufoca no ser humano qualquer emoção elevada, transformando-o num escravo mental e favorecendo o crescimento de todos os tipos de hipocrisia. O Buda se expressou de modo claro e positivo quanto a este ponto. Ele disse, o homem imerso na ilusão nunca irá se purificar pelo mero estudo de livros sagrados, ou sacrifícios a Deus, jejuns, dormir no chão, vigílias difíceis e cansativas ou repetição de orações. Tampouco presentes dados a sacerdotes, autoflagelações, execução de ritos e cerimônias podem purificar aquele que é cheio de desejo.
Não é pelo consumo de carne ou peixe que o homem se torna impuro, e sim pela embriaguez, obstinação, fanatismo, engodo, inveja, autoexaltação, desprezo pelos outros e más intenções. São essas coisas que tornam o homem impuro. Existem dois extremos: inclinação para os prazeres sensuais e inclinação para a mortificação do corpo. Tais extremos foram rejeitados pelo Iluminado, que descobriu o caminho do meio, que produz visão e conhecimento, que conduz à paz, à penetração da libertação e iluminação. Este nobre caminho óctuplo, que conduz ao fim do sofrimento. Uma vez que o Buda ensina que todo progresso genuíno no caminho da virtude é necessariamente dependente de nossa própria compreensão e insight, todo dogmatismo é excluído do ensinamento do Buda. O Buda rejeita a fé cega em autoridades, algo completamente oposto ao espírito do ensinamento. No Kalama Sutta, o Buda diz: não sigam meramente por ouvir dizer ou por tradição, pelo que foi trazido a vocês de tempos antigos, por rumores, por mero raciocínio e deduções lógicas, aparências externas, por opiniões e especulações estimadas, por meras possibilidades, e não acreditem somente porque eu sou seu mestre. Mas, quando por vocês mesmos tiverem visto uma coisa como algo mau e que conduz ao sofrimento e prejuízo, então devem rejeitar. E quando perceberem que uma coisa é boa e inofensiva e conduz à felicidade e ao bem-estar de todos, então vocês devem praticar desta forma. O Buda compara alguém que apenas acredita ou repete o que os outros descobriram como um cego. Aquele que deseja fazer progresso no caminho da libertação deve experimentar e entender a verdade por si mesmo. Sem o próprio entendimento, progresso algum é possível. O ensinamento do Buda é, talvez, a única religião que não exige crença em sua tradição ou em certos eventos históricos. Apela somente para o entendimento de cada um. Onde quer que existam seres capazes de pensar, lá as verdades proclamadas pelo Buda poderão ser entendidas e realizadas, independente de raça, país, nacionalidade ou classe social. Estas verdades são universais, não estão ligadas a um país ou época em particular, e em qualquer um, mesmo no mais humilde, jaz latente a capacidade de ver e realizar essas verdades e alcançar a mais alta perfeição. Quem quer que viva uma vida nobre, sente já um gosto da verdade, e em maior ou menor grau trilha o nobre caminho óctuplo da paz que todos os nobres trilharam, estão trilhando e trilharão no futuro. As leis universais da moralidade sustentam o bem sem variações em todos os lugares e tempos, independente de alguém ser budista, hindu, cristão ou muçulmano ou qualquer outro nome que seja. É a condição interna de uma pessoa e suas ações que contam, não um simples nome. O verdadeiro discípulo do Buda se coloca distante de todo dogmatismo. Ele é um livre pensador no mais elevado sentido do termo. Não segue dogmas positivos nem negativos, pois ele sabe, ambos não passam de meras opiniões, visões, enraizadas na cegueira e no auto-engano. O Buda disse acerca de si mesmo: o iluminado é livre de qualquer teoria, pois o iluminado viu, assim é a forma, assim ela surge, assim ela se vai. Assim é a sensação, assim ela surge, assim ela se vai. Assim é a percepção, as formações mentais, a consciência. Assim ela surge, assim ela se vai. Esta importante verdade do vazio de toda a existência pode e deve ser entendida por qualquer pessoa por seus próprios esforços. De acordo com o ensinamento do Buda, a existência individual nada mais é do que um processo de fenômenos físicos e mentais, um processo que acontece desde tempos imemoriais, muito antes deste nascimento aparente, e que vai continuar depois da morte por um período de tempo imemorial. No que segue, veremos que os 5 agregados mencionados acima,
Os grupos da existência não constituem nenhuma entidade real ou ego, nenhuma pessoa, e que nenhuma entidade existe separada delas. Portanto, a crença na individualidade, na entidade ego, é uma ilusão. Aquilo que chamamos de nosso corpo físico é, na verdade, um nome para uma combinação multifacetada de partes componentes, que na realidade não constituem uma entidade ou personalidade. Isto é claro para todos, sem necessidade de mais argumentos. Todos sabem que o corpo muda momento a momento, que velhas células estão continuamente morrendo e outras nascendo. Em síntese, que o corpo será completamente outro corpo depois de alguns anos, que nada permanecerá da carne, sangue e ossos, etc. Consequentemente, o corpo do bebê não é o corpo do menino, e o corpo do jovem não é o corpo do velho, de cabelos grisalhos. Logo, o corpo não é algo que persiste, mas antes um processo contínuo de surgimento e perecimento, constituído de um perpétuo perecer e surgir de novas células. Aquilo que chamamos de nossa vida mental, por seu turno, é um processo contínuo de mudanças de sentimentos, percepções, formações mentais e estados de consciência. Neste momento, um sentimento agradável surge, no seguinte, um doloroso. Neste momento, um estado de consciência, no outro, um novo estado de consciência. Aquilo que chamamos de ser, indivíduo, uma pessoa, não possui por si mesmo, como tal, nenhuma realidade independente. Em sentido absoluto, nenhum indivíduo ou pessoa está lá para ser encontrado. Tudo o que há é a perpétua mudança na combinação dos estados físicos, sensações, volições e estados de consciência. O que chamamos de carruagem não tem existência separada e independente do eixo, rodas, cabos, etc. O que chamamos de casa é apenas um nome conveniente para pedras, madeira e ferros dispostos de uma certa maneira, de modo a cercar uma porção de espaço. Mas uma entidade casa como tal, separada, não existe. Precisamente do mesmo modo, o que chamamos de pessoa, ser, indivíduo ou de eu ou ele é apenas a combinação mutante de fenômenos físicos e mentais que não têm existência real em si mesmo. As palavras eu, você, ele são apenas termos úteis em nossa fala corrente ou convencional, que não designam realidades. Os fenômenos mentais e físicos não constituem uma entidade, nem tampouco existe algo fora desses fenômenos que possa ser chamado de ego, ou alma, ou eu, que seja possuidor ou dono do corpo. O corpo não tem dono, é da natureza. Assim, quando as escrituras budistas falam de pessoas, ou mesmo do renascimento, fala-se nesses termos para facilitar o entendimento. Não devemos tomar essas afirmações no sentido de verdade última. O assim chamado ser, ou eu, em sentido absoluto, não é nada além de um processo em perpétua mudança. Portanto, falar do sofrimento de uma pessoa é, em sentido absoluto, incorreto, pois não se trata de uma pessoa, mas sim de um processo físico-mental sujeito à transitoriedade e sofrimento. Em sentido absoluto, temos apenas processos sem fim, incontáveis ondas de vida no oceano sempre mutável dos estados mentais, sensações, percepções, volições e estados de consciência. Dentro desses fenômenos, nada há de persistente, nem mesmo pela curta duração de 2 momentos consecutivos. Tais fenômenos possuem uma duração momentânea. Eles morrem a cada momento, e a cada momento novos fenômenos nascem. Um morrer e um nascer sem fim, um incessante movimento das ondas. Tudo está em perpétuo fluxo. Todas as coisas estão fluindo, disse o filósofo grego Heráclito. As velhas formas caem em pedaços, novas nascem. Um sentimento desaparece, outro vem em seu lugar.
Um estado de consciência existe nesse momento e um outro no momento seguinte. Tudo se encontra numa perpétua mudança de fenômenos mentais e materiais. Desse modo, um momento segue o outro, um dia segue o outro, os anos se seguem uns aos outros, uma vida segue a outra. E assim, esse incessante processo de mutação prossegue por milhares de anos, mesmo por éons. Um oceano eterno de sensações, percepções, volições, estados de consciência que surgem e perecem. Tal é a existência, tal é o samsara, o mundo do surgir e perecer, do crescimento e da decadência. Sem um verdadeiro insight da ausência de um eu ou impessoalidade de toda a existência, será impossível entender apropriadamente as 4 nobres verdades. Em conexão com isso, voltemos para a segunda nobre verdade, a origem do sofrimento, enraizada no desejo e na ignorância. De modo a compreender melhor essa verdade, será preciso falar de uma doutrina frequentemente incompreendida e mal interpretada. Trata-se da doutrina budista do renascimento. Com relação a este ensinamento, o budismo é frequentemente acusado de ser contraditório. Se diz que o budismo, por um lado, nega a existência da alma e, por outro, ensina a transmigração da alma. Nada pode ser mais equivocado que isso, pois o budismo não ensina transmigração alguma. A doutrina budista do renascimento, que em realidade é a mesma lei da causalidade estendida aos domínios moral e mental, nada tem a ver com a doutrina brahmanista de reencarnação ou transmigração. Existe uma diferença fundamental entre essas doutrinas. De acordo com o ensinamento brahmanista, existe uma alma independente do corpo que, após a morte, deixa o envelope físico e vai para um outro corpo, de modo semelhante a alguém que joga fora uma roupa velha e veste uma nova roupa. Completamente diferente, entretanto, é a doutrina budista do renascimento. O budismo não reconhece nesse mundo nenhuma existência de mente separada da matéria. Todos os fenômenos mentais são condicionados pelos meios dos sentidos e não podem existir sem eles. De acordo com o budismo, mente sem matéria é uma impossibilidade. E como vimos, os fenômenos mentais, assim como os corpóreos, são sujeitos à mudança e nenhum elemento persistente, ou alma, está lá para ser descoberto. Logo, onde não há entidade ou alma, não se pode falar em transmigração. Então, como é possível o renascimento sem algo que renasça, sem um ego ou uma alma? Aqui devo mencionar que mesmo a palavra renascimento, nesse contexto, não é de fato correta, mas usada como um mero recurso didático. O que o Buda ensina é, corretamente falando, a lei de causa e efeito operando no domínio moral. Pois, assim como tudo no mundo físico acontece de acordo com leis, como o surgimento de qualquer estado físico depende de um estado precedente como causa, assim esta vida físico-mental presente depende de causas anteriores ao seu nascimento. Desta forma, segundo o budismo, o presente processo vital é o resultado do desejo pela vida num nascimento anterior, e o desejo pela vida nesse nascimento é a causa da continuidade do processo vital depois da morte. Mas, como não há nada que persiste de um momento de consciência para outro, também não há elemento contínuo a existir nesse processo vital, sempre mutante, que passe de uma vida para outra. Nada transmigra desse momento para o próximo, nem desta vida para uma próxima. Este processo de ser continuamente produzido e produzir pode ser comparado às ondas no oceano. No caso da onda, não há a menor quantidade de água que viaje de fato pela superfície do oceano. A estrutura de onda que parece correr pela superfície da água, embora crie a aparência de uma mesma massa de água, de fato nada mais é além do contínuo surgir e desaparecer de novas massas d'água. Esse surgir e perecer é produzido pela transmissão de força gerada originalmente pelo vento.
De modo similar, o Buda não ensina que existe uma entidade ou alma que percorre o oceano do renascimento, mas que na realidade o que temos é somente uma vida onda que, conforme sua natureza e atividades, aparece aqui como homem, ali como mulher ou como um ser invisível. Existe um outro ensinamento do Buda que frequentemente dá origem a sérios equívocos. É o ensinamento de Nibbana, ou a extinção do sofrimento. Essa terceira nobre verdade aponta que, através da cessação de todo desejo e da ignorância, necessariamente todo sofrimento tem um fim, e novos nascimentos não terão lugar, pois se a semente é destruída, não pode brotar novamente. Se o desejo que faz com que nos agarremos convulsivamente à vida é destruído, após a morte não ocorrerá um novo momento, a continuação desse processo de existência, o que se chama de renascimento. Onde não há renascimento, não há morte. Onde não há surgir, não há perecer. Onde não existe vida, não pode haver sofrimento. Agora, devido à extinção do desejo, todos os fenômenos correlacionados, tais como presunção, busca de uma identidade, cobiça, raiva, crueldade, também se extinguem. Esta liberdade do apego significa o mais elevado estado de renúncia e sabedoria. Uma vez que, depois da morte do Arahant, o processo físico-mental não mais continua, é comum interpretar tal evento equivocadamente como significando a aniquilação de um eu, de um ser real, e por isso se diz que o objetivo seria simplesmente a aniquilação. Deve-se protestar enfaticamente contra tal afirmação equivocada. Como é possível falar da aniquilação de um eu onde tal coisa não existe? Vimos que na realidade não existe nenhuma entidade, nenhuma alma, portanto também nenhuma transmigração dessa coisa para um novo útero. O novo processo corpóreo que começa no útero da mãe, sem dúvida é a continuação de um prévio processo corpóreo, somente um resultado causado pelo desejo e apego pela vida do indivíduo. Deste modo, aquele que sustenta que a não produção de um novo processo vital é idêntico à aniquilação de um eu, deveria dizer que a abstenção de intercurso sexual é o mesmo que a aniquilação de uma criança, o que é, claro, absurdo. Aqui, uma vez mais, devemos enfatizar que sem uma percepção clara da ausência do ego, de toda a existência, será impossível obter uma real compreensão do ensinamento do Buda, especialmente aquele sobre renascimento e Nibbana. Este ensinamento de Anatta é de fato a única doutrina caracteristicamente budista com a qual todo ensinamento se sustenta ou desaba. Outra crítica muito ouvida contra o budismo é a de que ele seria um ensinamento melancólico e pessimista. Pelo que foi dito até aqui, tal crítica se revela sem fundamento. Afinal, como foi visto, o Buda não apenas mostra e explica o fato de dukkha, ele também apresenta um caminho para que achemos a total libertação dele. A partir disso, podemos dizer que o ensinamento do Buda é o mais ousado otimismo proclamado no mundo. Em verdade, o budismo é um ensinamento que assegura esperança, conforto e felicidade, mesmo para os menos afortunados. É um ensinamento que oferece, mesmo para o mais vil dos criminosos, prospectos de perfeição e paz finais. Nada disso com base em fé cega, preces, cerimônias superficiais, ritos e rituais, mas sim por seguir de modo cuidadoso e perseverante o nobre caminho óctuplo para purificação interior, pureza e emancipação do coração, que consiste de entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, atenção plena correta e concentração e paz da mente correta.